Ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara, Hugo Motta, foi cobrado pela oposição sobre a declaração na qual afirmou que cumpriria a decisão judicial que determinou a perda de mandato de Zambelli. Hugo respondeu que a cassação será analisada em plenário, é o que a gente vai ver agora. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Foi ali aplaudido, né, Pedro Venceslau? Porque na sua apuração, o Hugo Motta faz um gesto para a oposição com essa decisão, que primeiro não ia levar, depois decidiu levar a plenário esse tema da cassação de Carla Zambelli. Pedro, bem-vindo. Olha, Débora, boa tarde, agora mais com calma aqui. O deputado Hugo Motta, ele vem sendo muito pressionado pela oposição ultimamente, especialmente depois de ter viajado com o presidente Lula para Roma, ter viajado também com o presidente Lula lá para o Oriente, ter feito vários gestos para o governo, ter prometido se dedicar a algumas pautas caras ao governo, como, por exemplo, a PEC da Segurança Pública. Isso criou um ambiente de animosidade, especialmente depois que ele interditou qualquer possibilidade de avançar na casa o projeto de anistia e a CPI do INSS, que inicialmente seria na Câmara dos Deputados. Ele também não permitiu que a CPI fosse instalada na Câmara, alegou que existia uma fila na frente e agora a possibilidade é que essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, seja instalada no Senado. E aí agora ele passa por esse momento tumultuado em relação ao IOF, ao arcabouço fiscal e à medida de corte de gastos do Fernando Haddad, tentando se equilibrar entre governo e oposição, sempre tentando evitar que a casa viva um ambiente conflagrado, então fez esse gesto para a oposição. Um gesto que, na verdade, é um recuo, porque inicialmente, depois da decretação da prisão da Carla Zambelli, a primeira declaração do presidente Hugo Motta foi de dizer que esse é um caso atípico e sem precedentes e, portanto, a decisão tem que ser cumprida. Então, ele já havia deixado claro, ou sinalizado, que iria tirar o mandato da Carla Zambelli por ofício. Mas aí voltou atrás depois que foi pressionado publicamente pelo deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que inclusive foi candidato a prefeito, só para fazer um parênteses aqui, chegou no segundo turno, quase venceu a eleição para prefeito de Fortaleza. Ele fez um discurso muito forte, cobrando o deputado Hugo Motta, que ali então fez esse movimento de dar um passo atrás e dizer que sim, vai caber à casa, o plenário da casa, decidir sobre a cassação da deputada Carla Zambelli. Não que a Carla Zambelli tenha um grande apoio entre os seus colegas, ela não tem o mesmo apoio, por exemplo, que o deputado Alexandre Ramagem, nem mesmo dentro da própria bancada do PL. E dentro da bancada do PL, entre os bolsonaristas, a Carla Zambelli é uma unanimidade. Ela submergiu nesse seu segundo mandato, não ocupou nenhum cargo estratégico importante, não liderou nenhuma comissão, não liderou o partido, ou foi vice-líder do partido, especialmente depois que foi atribuído a ela, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a derrota na eleição de 2022, quando ela saiu ali armada aqui nos bairros dos Jardins perseguindo uma pessoa. Então, nesse momento, o caso da Carla Zambelli vai para o plenário, ainda é uma incógnita se a oposição vai realmente se mobilizar para tentar salvar o mandato dela ou tentar criar algum tipo de obstáculo em relação à decisão do STF, ou se simplesmente foi apenas um gesto, mais um gesto da casa para fazer aquela delimitação, né, entre os poderes, para dizer ao Supremo Tribunal Federal de que ali não cabe uma decisão vinda de um outro poder sobre uma parlamentar que foi oficialmente eleita. Ela já está em licença, não quer demais lembrar, são 127 dias de licença. O Hugo Motta tomou essa providência muito rapidamente, concedeu a licença para já dar posse ao suplente dela, que é o deputado Coronel Tadeu, do PL aqui de São Paulo. E de modo, então, que ela vai ter tempo de fazer a sua defesa. E aí, nesse período de licença, na verdade, são 7 dias de licença de saúde e outros 120 dias de licença para tratamento de questões particulares. Nesse meio tempo, a Carla Zambelli gostaria de ser ouvida pelos seus pares por meio de um Zoom, de forma remota, obviamente, já que ela está na Itália, para tentar se defender. Então, resta saber agora como é que vai ser essa mobilização no Congresso Nacional. Tem também
Do outro lado do espectro político, o caso do Glauber Braga, que também ganhou um tempo para tentar se articular por parte do Hugo Mota, ou seja, ele faz um gesto para a oposição e um gesto para a base governista. O Hugo Mota também vai ter o seu caso, que foi já julgado na Comissão de Ética, julgado pelo plenário da Casa, ele pode acabar perdendo o mandato por quebra de decoro. Então são os casos que estão pendentes aí, que vão ser analisados pelo plenário da Casa, Débora e Yuri. O Pedro, vale aprofundar dois pontos aqui, né? Um deles, né, você fez menção ao suplente de Carla Zambelli, ao deputado Coronel Tadeu, que assumiu enquanto está licenciada a deputada Carla Zambelli, mas só para esclarecer, né, caso seja cassado o mandato de Carla Zambelli, não é Coronel Tadeu quem passa a ser deputado plenamente no exercício do mandato. É o outro suplente, o primeiro suplente da bancada, que é o missionário José Olímpio, que está exercendo o mandato no lugar de Eduardo Bolsonaro, outro deputado da bancada do PL de São Paulo, que está licenciado e que também está fora do país. Há toda uma expectativa se Eduardo Bolsonaro vai ou não vai voltar no segundo semestre, reassumir o mandato. Aí a fila vai descendo, né? Agora, você abordou esse ponto que tem ali gestos para a oposição e tem este contraponto na questão do caso Glauber Braga, mas existe uma diferença ali que acho que vale importante você aprofundar aqui com a gente, porque o caso de Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, é um caso que nasce num processo disciplinar dentro da própria Câmara dos Deputados, ou seja, é uma decisão interna corporis, para usar o jargão ali, o termo latino que se refere a uma decisão da própria casa. Enquanto a condenação de Carla Zambelli e a perda de mandato é determinada por uma decisão judicial, ou seja, vem lá do STF em função daquele caso de Walter Delgatti, né? O quanto que isso, na sua avaliação, pode dar dois desfechos diferentes ou não, a despeito desse gesto, a despeito da mobilização da ala mais bolsonarista, digamos assim, da Câmara dos Deputados, é pouco provável que mais da metade dos 513 deputados e deputadas comprem uma briga desse tipo com o Supremo Tribunal Federal, um ano antes de quase todos eles, né, uma boa parte deles, disputarem novo cargo eletivo nas eleições de 2026. No caso da Carla Zambelli, poderia ser uma mensagem ao Supremo Tribunal Federal, qualquer decisão que afrontasse aquilo que Alexandre de Moraes definiu. É um caso diferente de Alexandre Ramagem, inclusive é um caso diferente do Chiquinho Brazão. Como o próprio Hugo Mota falou, é um caso atípico e sem precedentes. A deputada que está foragida na Itália, já teve a prisão decretada, mas ainda tem um mandato de deputada federal. Mas existem paralelos e semelhanças. Quais são os paralelos e semelhanças? Nos dois casos, são dois parlamentares, um de esquerda e outro de direita, que não construíram muitas pontes, não têm grupos políticos consolidados, nem muitos aliados fora do espectro e fora dos próprios partidos dentro do Congresso Nacional. Por outro lado, ambos contam com o chamado espírito de corpo, ou o chamado efeito Orloff. Eu posso ser você amanhã. Então, preservar o mandato de um deputado hoje pode significar um precedente para que o outro deputado no futuro também tenha o seu mandato preservado.